Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma viagem ao passado. Ao meu lado, o historiador e memorialista Carlos Arnaldo Berbert, conhecido como Juca. E no programa de hoje, sempre um convidado muito especial, o seu Gilson Kinusti. Seu Gilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo à velha Nova Friburgo. Muito obrigado. Meu nome é Gilson Sobrinho Kinusti, sou proprietário da Jardilândia Flores, em Conselheiro Paulino, Praça Lafayette Bravo, número 29, Conselheiro Paulino. E, seu Gilson, a gente viu aqui pela quantidade de fotos que o senhor trouxe hoje, a gente vai ter muita coisa para falar. Antes disso, eu gostaria de pedir licença e interromper um pouquinho o programa, porque hoje o programa Velha Nova Friburgo recebe uma homenagem. Eu gostaria que o Zé Carlos Schwenk entrasse aqui, né, nos nossos estúdios. Zé Carlos, obrigada aí pela sua presença, pelo seu carinho. Você tem a palavra aí. A Associação da Família Schwenk, AFA Brasil, tem o prazer de homenagear, uma das primeiras homenagens de várias que naturalmente irão receber, a professora Janina Botelho, como também a TV Luau, pela grande incentivação ao povo friburguense por a história das nossas famílias colonizadoras. Nós temos o prazer de trazer um diploma de mérito e apreço. Gostaria até que o Juca, que é um dos membros também, faz parte da genealogia da família Schwenk, que lesse o texto e eu faço a entrega do... É o mesmo texto, né? É o mesmo texto. Então eu vou mostrar aqui. Juca. Ah, que bacana. Janaína, realmente, eu também fico bastante emocionado de participar desse momento, porque em boa hora o José Carlos Schwenk, que há anos vem prestando grande serviço, quer como ex-vereador que foi e como homem público, participando ativamente praticamente de todos os partidos. Ele é Nova Friburgo e a gente acompanha esse trabalho maravilhoso. E nesse momento em que a gente se aproxima dos 200 anos, e nada melhor do que homenagear as pessoas que participam do desenvolvimento de Friburgo. E sem dúvida alguma, você, Janaína, com o seu trabalho de pesquisa, com o seu trabalho de historiadora, você vem trazendo para a comunidade friburguense momentos felizes. É raro o dia que a gente não encontra uma pessoa que vem tecer comentários sobre o seu trabalho. Eu também me associo a esse seu trabalho. Obrigada. Né? Então diz aqui, diploma de mérito e apreço, outorgado a Janaína Botelho, professora, historiadora, apresentadora da TV Luau e colunista do jornal A Voz da Serra, em reconhecimento pela excepcional contribuição e os resultados de sua intensa pesquisa sobre as famílias, os costumes e comportamento dos imigrantes colonizadores de Nova Friburgo e região desde o século XVIII. José Carlos Schwenk, presidente da AFAS Brasil, e Ceci Maria Schwenk de Jesus, vice-presidente da AFAS Brasil. Muito obrigada. Aí também... Eu também quero entregar a nossa logomarca, que será a 7ª Schwenk Fest, que nós vamos fazer justamente no ano que vem, quando o Friburgo completa 200 anos. Essa é a nossa logomarca da Schwenk Festa, que é o encontro nacional da família. Os Schwenk, né, são alemães, né? São os alemães, só para esclarecer as pessoas. Também a nossa bandeira da família. Às vezes a gente tem colonos suíços alemães e confunde com os alemães. É o caso dos Kinusti, que a gente vai falar justamente no programa hoje, né? E o brasão da família. Brasão da família. E eu aproveito a oportunidade, Zé Carlos, para convidá-lo, né, para vir assim mais adiante aqui no nosso programa. Verei com prazer. Na nossa velha Nova Friburgo, para falar sobre a família Schwenk. Olha, eu te agradeço muito, tanto em meu nome, fico emocionada. Nós também em nome da Luau TV. Talvez seja o único programa que
todos tenham o prazer de ver as reprises. Né? Não, eu agradeço o nome da Luau TV, porque sem a TV a gente não teria assim, condições de fazer uma produção dos programas. E a gente vai continuar, né, enquanto puder, falando sempre dessa história deliciosa que é a história de Friburgo. Né? Muito obrigada. Nós que sentimos honrado. Tá, muito obrigada. E até a próxima, né? Para a gente falar um pouquinho do Schwenk. Seu Gilson Kinush, hoje o senhor pegou um momento aqui de emoção do nosso programa, tá? E agora a gente continua, né, falando sobre a sua história, né? Que é uma história, assim, bem interessante. Eu queria que o senhor primeiro situasse a história da sua família, né? Como eu falei, os Kinush são suíços alemães. Para as pessoas entenderem, a Suíça tem uma parte que fala francês e a maior parte que fala alemão, né? E o senhor é do lado alemão. Isso da parte do meu pai. Aí eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história da sua família. Vocês são estabelecidos, vocês são agricultores estabelecidos em Conselheiro Paulino, Conselheiro né? Paulino. Produtores de chuchu, né? Chuchu, agora também, de flores. Aí conta um pouquinho da história da sua família. O meu avô, ele em Conselheiro tinha 3 fazendas. A primeira era do tio Dongo, ali onde que é o supermercado. Para trás um pouco tinha a fazenda antiga. O seu avô foi proprietário da fazenda da Ponte de Tábuas? Não. Meu avô foi proprietário da fazendinha Marajó, loteamento Marajó. Aquele morro todo era dele e pertencia à várzea também, mas ali o rio fazia curva, ia lá perto da Frienge. Então, toda a parte do rio que pertencia para o lado do Marajó era do meu avô. Meu avô era poucos filhos, só tinha 10 filhos na primeira. A minha avó morreu e ele foi em Lumiar buscar uma menina que disse que precisava de trabalho. Aí ele foi em Lumiar, chegando lá encontrou uma menina de 16 anos, muito bonita, e ele assinou um termo para que ela pudesse olhar os filhos, que tinha muitas crianças. Só que ao chegar na fazenda, que tinha uma fazenda ali por cima do posto de gasolina, e o meu primo, era meu tio, ele agradou da mocinha, né? Ele começou a querer paquerar a mocinha, meu avô chamou ele num canto e falou assim, olha, respeita essa menina que ela vai ser sua madrasta. Esperou ela completar os 18 anos, pediu permissão, casou, acho que teve mais 10 filhos com ela. Sei que o total foi 21 filhos. E ela era descendente, você falou de Lumiar, era descendente de... Ela era Hermesdorf. Hermesdorf, alemã, né? Nós tivemos um encontro lá em Patinga, só lá nós tivemos com 700 pessoas no membro, mas da família dela é mais de 1.500 pessoas. Foi um encontro lindo. E meu avô, ele tinha onde que eu ainda tenho uma parte lá no Três Irmãos, loteamento, que ali era do meu sogro, e ali nós tínhamos 8.500 pés de laranjas. Seu Gil, você chegou a falar o nome do seu avô? Você chegou a falar o nome dele? O nome do seu avô? João Alberto Kinush. João Alberto Kinush. E a minha avó era Georgina Hermesdorf Kinush. Certo. Então ele tinha uma grande criação de porcos para manter aquela família. Ele não tinha outro ganho. Então ele foi criador de porcos ali no Três Irmãos. E ele, naquela época, eu não conheci, mas ele foi, acho que na época de 1930, de 20 e poucos. Então ele chegou até 70 cabeças de porcos. E ele foi a São Paulo e conseguiu uma batata Kinush, uma batata amarelinha, e fazia os piquetes dali até na pedra, e botava a régua, botava o arame, e fazia os piquetes, plantava batata. 3 meses depois soltava 70 porcos. E foi fazendo os piquetes até chegar lá no final,
e conforme os porcos acabavam, ele passava para o outro talhão e ali replantava. E quando chegava no final, estava com 70 cabeças de porco, tudo gordo, já no ponto de botar no curral, na pocilga. E depois que botava ali, ele não tinha para quem vender, não tinha açougue em Conselheiro. Aí ele ia ali perto do falecido João Polônio, tinha um armazém, era outro dono, ali em frente ao Big Blue. Ele chegava lá com 5 pessoas para levar comida para casa e ele não levava arroz, ele colhia, feijão, gordura ele tinha, ele só ia trocar o porco gordo por agulha, roupas, sapato naquela época ninguém usava. Então, tamanquinho, né? É. Era um tamanco. Então era carne seca, outras coisas. Naquela época não existia nem geladeira, nem fogão a gás. Aí minha avó, quando estava para morrer, ela falou assim, Lúcio, agora que está ficando bom, está na hora de eu ir embora. Ela pegava o leite das vacas para dar para os filhos, pegava o leite e fazia chimirra. Você deve conhecer. Conheço. Botava num saco branquinho, deixava escorrer aquele soro voltava para os porcos e aquilo era comido como fosse o queijo. Uhum. Naquela época não tinha pão, tinha rosca, era tudo amarrado nos barbantes. Então, ele criou esses filhos todos, mas ele tinha um problema. Ele saía do Marajó, ele ia passar na ponte de Tábua, que é lá no Prado. Não tinha aquela rua ali de Conselheiro. Aí ele passava lá para fazer a compra e para trabalhar no Três Irmãos e trabalhar também no sítio Urucum, que ele plantava 6 alqueires de milho para os porcos, fazer fubá para os filhos. E quando ele resolveu, tinha 3 fazendas em Conselheiro. O primeiro era do Tidongo, que dizem que tinha 400 escravos. Ia até de Vieira para Friburgo, ia até de Mariana até ali. Então, com aqueles escravos todos, a segunda fazenda era dos Garcia, daquele riozinho, o rio Córrego Danta, ia até Banquete e até Alto dos Michés. Era fazenda dos Garcias. E a sede era ali no Maria Tereza. Uhum. E o do meu avô, que era a fazendinha menor, que era ali no sítio Marajó, loteamento Marajó. E ele querendo passar um caminho mais estreito, porque existia 2 linhas de ferro. Tinha que ir para Minas Gerais e tinha ali também que tinha a chave que virava, em frente ao Pastão, que virava para Portela. E ele querendo fazer uma passagem, ele foi para os Garcia e queria comprar uma área de terra para poder passar com cavalo. Certo. E na hora que foi para passar com cavalo, ele foi pena que ele pediu pouco. Ele comprou acho que 10 ou eu não sei, 12 ou 15 metros daquela rua. E aquela rua ele doou para a prefeitura. E quando ele comprou, ele pediu que queria passar. Aí ele dava bem com todos, ele cercou de um lado e do outro. Ele falou, agora, povo, pode passar à vontade, isso tudo é meu agora. Tá certo. Seu Gilson, eu vou dar só um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua com essa história maravilhosa dessa região rural de Conselheiro Paulino, na velha Nova Friburgo.